Paz e luz, aqui quem vos fala é a pastora Girnelli, líder de Jovens e Profetas. Eu quero deixar essa palavra para reflexão de você. Se você está ouvindo esse vídeo é porque o Senhor quer falar com você. A palavra se encontra em Êxodo 1:14. E tornaram-lhe exultamente amarga a vida com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhe obrigaram a fazer. Em todas as áreas em que você se dá, mas não há um retorno, isso você leva para você consigo uma amargura, mesmo que seja inconsciente. Aqui o povo de Deus, eles foram oprimidos com duros trabalhos. Então ele levado uma vida amarga. Um exemplo disso é quando uma criança ela é obrigada a trabalhar porque os pais não têm recursos. Então essa criança vai crescer amargurada. Por quê? Porque ela queria estar estudando, estar brincando, mas ela está ali trabalhando para que ela possa ter os recursos que ela precisa para que ela seja saciada. Então desde criança ela trabalha, porque os pais não podem dar para ela. Então a criança ela vive uma vida amargurada. Outra coisa é o trabalho forçado que nós vemos aqui, que foram obrigados a trabalhar em coisas pesadas como argila, como tijolo da época. Então tudo aquilo que é forçado gera em você uma amargura. E também vemos aqui o rigor e a opressão dos egípcios, que foram os egípcios que impuseram maiorais de tributos e forçaram a trabalhar com tirania e sem misericórdia. Êxodo 1:11-14. Então você vê que há esses impostos muito grandes e você trabalha e ali você não vê uma remuneração, porque você quer sempre ter um dinheiro para você comprar alguma coisa, mas não dá, sempre não dá, e você fica naquele ciclo. E nada dá certo, e você trabalha muitos trabalhos, mas só para os tributos, comida, os necessários. Então isso daí vai causar amargurada de alma, e você sempre quer trabalhar e você não tem o descanso necessário, e você pensa que isso daí é normal, mas não é. E também tem a servidão cruel, a severidade e a desumanidade do tratamento recebido. Eles não eram tratados era de uma maneira boa, mas desumana, e quando eles não faziam o trabalho direito, eles eram chicoteados. Então nós vemos aqui a desumanidade, a crueldade da servidão. Então aqui nós vemos algumas etapas de como é gerado a amargura. Mas o Senhor, ele abre a ferida e ele também fecha, e ele passa o bálsamo. E para isso o Senhor vai expor, vai trazer para fora aquilo que está dentro para ser curado. Então o Senhor envia, aleluia, louvado seja Deus, Moisés. O Senhor, ele vai enviar pessoas para ser cura sobre a sua vida. O Senhor envia pessoas para lhe ajudar na sua restauração. Então o Senhor usou Moisés para tirar o povo dessa servidão do Egito e levou eles para o deserto. Ali foi o preparamento do povo para, aleluia, louvado seja Deus, tirar isso dele. Então o povo caminhou 40 dias, caminhou certo momento e eles teve sede, até porque no deserto é calor, então eles sentiram sede. Então ali tinha o que? Tinha as águas, mas só que as águas eram amargas. E quando eles tomaram, eles não gostaram do sabor. Mas ali é o Senhor, aleluia, mostrando para eles aquilo que estava dentro para sendo tratado. Porque para ser tratado precisa ser exposto.
precisa ver. Não se prenda. Renda a Deus. Mostre para Deus aquilo que você está sentindo, as suas aflições. Porque só assim você vai ser sarado. E aquelas águas, elas era para curar eles. Você viu? Porque tinha medicinas, né? Foram estudados, então ali ia ajudar, mas só que eles não quis. Então quando há um confronto, muitas das vezes as pessoas não querem. Por quê? Porque elas não querem serem expostas, para não serem julgadas, para estar ali da mesma maneira. Tem pessoas que elas não querem ser curadas, ser tratadas. Eu já tentei aliviar aquilo que estava angustiando uma pessoa, mas só que ali para ela, ela já estava acostumada, né? Então para ela foi ruim. Tem gente que é acostumado com a dor, tem gente que gosta de viver no sofrimento. Então tem pessoas que não querem. Então com essas pessoas que não querem, deixa, se afasta, não faça nada, porque para a pessoa querer uma restauração, ser curada, então ela tem que querer primeiro. Então se você forçar, né, uma pessoa assim a querer, você próprio vai estar se desgastando, você vai estar se frustrando. E a amargura, ela pega. Quando você fica perto de uma pessoa amargurada, você pega, fica falando a mesma coisa, o mesmo comportamento. Então a melhor coisa é se afastar daquelas pessoas que não querem. Só perca seu tempo com aquelas pessoas que querem, porque senão você vai estar sendo roubado sua energia e você também vai estar sendo amargurado. Por quê? Porque você não vai ver resultado. E tem muitas pessoas, né, que elas sentem na obrigação, né? Se você é cristão, você tem que lutar, sim, tem, pela libertação, pela cura. Mas você não deve ter essa responsabilidade, esse peso. Eu quero tirar das suas costas, né? Esse peso das minhas costas. Por quê? Porque a gente não tem esse poder de mudar a outra pessoa. Quem tem é Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só age com quem quer, com quem se abre para que ele possa entrar. Então, quando você ali luta, batalha, né, por aquela pessoa e não vê resultado, você se frustra e logo você o quê? Se angustia. E quando você fica amargurado, primeiramente você vai o quê? Jogar para Deus. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Nós vemos isso na vida de Noemi. Ela disse: eu agora me chamo Mara, amarga. Então o Senhor não tem nada disso. Por quê? Porque você próprio que colocou esse peso diante de você, que você tem essa responsabilidade, mas você não tem. Você já colocou nas mãos de Deus, mas você quer fazer do seu jeito. Já colocou? Então invista em você, cresça, se cura, liberta. Porque quanto mais você cresce, você vai reverberar isso. E aquelas pessoas que não querem ser curadas, né, não querem a transformação, amém, tá tudo bem. Não é porque ela não quer que Jesus não vai amar ela. Jesus ama a todos. Jesus quer que todos sejam curados, sejam restaurados. Mas nós vemos no ministério de Jesus que o poder do Espírito Santo está sobre ele para curar, mas nem todos foram curados porque não queriam. Principalmente os escribas e os fariseus, né? Então é isso também sobre a nossa vida. Quando as pessoas não querem ser curadas, amém. Se você forçar, você vai se frustrar e vai ser roubado a sua energia. E você vai o quê? Vai se frustrar e vai gerar angústia. Sendo que de algo que você não era para pegar. Então, ouça, tem guerras e batalhas que não é para você entrar. É para Deus. Tem coisas muito maiores que ainda você não está estruturado, não está, né, com aquela autoridade para pegar. Talvez você também, né, na área sentimental, você sempre foi a que se deu mais. Você sempre que, aleluia, louvado seja Deus, foi que sempre
estava ali se dando, mas não havia o retorno. Isso causa amargura. Então, do mesmo jeito que o Senhor abre a ferida, o Senhor fecha, e o Senhor passa o bálsamo, e o Senhor traz a chave. A chave é equilíbrio. Em tudo, equilíbrio, tem que ser recíproco. Quando uma pessoa, né, ela faz algo, você faz também recíproco. Por quê? Porque senão vai haver o quê? Um desequilíbrio, uma frustração, porque sempre se dá. E quando uma pessoa sempre se dá, ela se desgasta por não haver uma reciprocidade. Então essa pessoa fica amargurada. Então o que o Senhor quer para nós é a plenitude. E para isso nós precisamos ter domínio. Muitas das vezes não é por você, né? Mas você conviveu com pessoas amarguradas, com pessoas doentinhas. Eu já convivi com pessoas muito amarguradas, né? Mas não era culpa delas, era por amargura, né? De pai, aí culpava a outra, jogava para outra pessoa, aí falava asneira, né? E quando você vê uma pessoa assim, você ouça, ela só quer soltar, ela quer ser ouvida. Então, amém. Ela tá ali jogando a asneira dela, você ouve, né? Ouve, mas não absorve. Não absorva. E se essa pessoa ela não vai querer a sua opinião, não vai querer que você a ajude de uma certa forma, porque às vezes você vai tentar falar e por ela estar amargurada, tudo vai ser ferida. Tudo, uma pessoa amargurada vai pensar que é pra ela. Quando você falar algo, tudo ela vai pensar que é pra ela. Então, a melhor forma é se ela querer, se ela pedir ajuda. Amém, amados? Deixo essa reflexão para vocês e vem viver no Espírito. Lembrando que todos os estudos, né, que tá sendo compartilhado para vocês é um fundamento, uma base para que você venha viver no Espírito. Então, aproveite, medite cada palavra e tudo aquilo que o Senhor está trazendo luz na escuridão. Então vem viver no Espírito, que é isso que o Senhor quer.